Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje, mais uma vez, é Rodrigo Lages. Rodrigo é sanitarista, mestre em saúde coletiva, MBA em gestão hospitalar e é especialista em saúde pública. Atualmente é secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba, o SISMEPA, e assessor do COSEMES na área de atenção especializada. Nosso tema de hoje é os avanços e desafios da atenção especializada à saúde no Brasil. Rodrigo, mais uma vez, sempre um prazer compartilhar contigo aí o acompanhamento da política de saúde. Seja muito bem-vindo e sempre muito bom ter você aqui. Meu amigo Rodrigo Oliveira, prazer sempre meu estar aqui no podcast COSEMES, debatendo, seja entrevistando, seja respondendo. De qualquer forma, é um prazer muito grande estar interagindo com você. Hoje, um dia, estou aqui em Volta Redonda, essas ferramentas digitais nos permitem essa facilidade. Um dia lindo, maravilhoso, mas não poderia deixar de mencionar que sempre sentido aí pelas tragédias que nós tivemos recentes no Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã já, mais uma vez, acompanhando os noticiários e mandar um grande abraço aí para os nossos colegas gaúchos, que Deus estejam com eles e que isso realmente possa passar o mais rápido possível. Mas vamos em frente, amigo, vamos debater um pouquinho sobre saúde pública. Muito bem lembrado, meu amigo. Falando sobre atenção especializada, vamos começar? Queria que você comentasse, de maneira bem resumida, um pouco sobre a PNAES. Qual o diagnóstico que ela parte, quais os problemas que ela busca enfrentar e quais são as estratégias com que ela tenta enfrentar esses problemas? Perfeito, ótima pergunta. Nós tivemos, no ano passado, depois de muito aguardado mesmo, né? Mais de 30 anos aguardando uma política específica da atenção especializada, né? E tivemos a grata novidade, né? Na verdade, já estava sendo anunciado pelo ex-secretário Ovésio, mas tivemos em 18 de outubro a publicação da Portaria 1604, que instituiu a Política Nacional de Atenção Especializada no nosso Sistema Único de Saúde. Eu vou citar com relação ao diagnóstico, você perguntou, dois aspectos. Primeiro que ela traz como inovação romper a fragmentação histórica que nós temos da atenção especializada, né? Nós temos a atenção especializada toda, até então, colocada em várias caixinhas, né? Caixinhas principalmente da alta complexidade nos seus setores, né? Ou por áreas temáticas. O que dificultava muito realmente a gente organizar isso num pacote de linha de cuidado e até de comunicação dessas redes temáticas, né? Isso vem realmente para organizar um pouco esse cuidado e o caminhar desse paciente dentro da atenção, de toda a atenção, né? Nos seus diversos níveis de complexidade. E, além disso, também tivemos como diagnóstico, e é diagnóstico formatado pela Secretaria de Atenção Especializada, um rol enorme de discussões desde que se iniciou esse novo ciclo político, né? E aí eu destaco, Rodrigo, um seminário internacional de atenção especializada que foi promovido no fim de junho, que também serviu como uma boa base diagnóstica de tudo realmente que nós precisávamos emitir enquanto Política Nacional de Atenção Especializada, tá? Então, foi muito bacana esse processo e a política foi formatada mais ou menos nesses moldes. Que eu destaco principalmente para a gente fazer o resumo do resumo da política, e eu recomendo todo mundo que faça uma leitura da Portaria 1604, é realmente o peso que ela deu, né, não poderia ser diferente, mas o peso que ela deu à atenção primária em saúde, né? Como porta de entrada preferencial, obviamente, mas principalmente como o centro de comunicação dessa rede de atenção, Rodrigo, né? Ela que vai ter maior responsabilidade na ordenação do acesso e na coordenação desse cuidado desse usuário num território de saúde. Tá? Então, esse é o maior destaque e realmente o grande avanço que a política traz para nós no âmbito do nosso Sistema Único de Saúde. Recentemente, a gente teve a publicação do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial, né, o chamado PMAES, com M.
Da publicação da PNAES, da Política Nacional, até a publicação do Programa Nacional de Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada, você destacaria alguma outra ação do Ministério ou publicação? Queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Ah, sim, Rodrigo, sim, sim. Boa pergunta também. Nós, principalmente através do grupo de atenção especializada do CONASEMS, no qual a gente representa aí o COSEMS RJ, a gente, com toda certeza, vem discutindo junto ao Ministério da Saúde, junto com o CONAS, várias outras políticas paralelas, né, relacionadas à atenção especializada. O que eu posso destacar? Eu posso destacar uma portaria que saiu em novembro de 2023. Ela trata principalmente da rede de urgência e emergência e traz principalmente um componente que a gente aguardava muito. Esse componente teve um peso, se eu não me engano, em 2013, em portarias específicas, e agora, finalmente, ela traz novamente, com um incentivo bem importante, principalmente para os HPPs, que são as salas de estabilização, né? Ela traz um financiamento robusto para essas salas de estabilização, de R$ 50 mil, e traz um contexto de ajuda exatamente a esses HPPs, que é um ponto de atenção que é bem capilarizado país afora, né? A gente tem um montante aí importante de municípios de menor porte, com hospitais de pequeno porte. Nós buscávamos essa discussão junto ao Ministério da Saúde de que maneira ajudar esses hospitais, e aí essa sala de estabilização acaba que vem ao encontro dessa ajuda. E, obviamente, como um ponto de atenção importante para a gente conseguir segurar esse paciente num ponto de atenção de menor porte, estabilizar esse paciente e, com a ajuda, obviamente, de transporte sanitário, se necessário, se deslocar para um ponto de atenção mais qualificado. Isso realmente é bem importante, chama a atenção dos municípios que têm essa possibilidade de implantar isso no seu território, que corra atrás, porque essa possibilidade de habilitação já está aberta pelo Ministério da Saúde. Além dessa norma publicada, várias outras discussões ainda seguem em trâmite junto ao Ministério da Saúde. Nós temos dialogado via Conasems com eles, e aí eu destaco as discussões da portaria da Rede Cegonha, que deve ter bastante novidades aí para os gestores e técnicos. Chama atenção da Política Nacional de Cuidados Paliativos também, que já está na beirinha de publicação, já se esgotou todas as discussões. É uma portaria que traz também inovações importantes para essa área. O telesaúde também, que foi dado um peso muito grande também na PNAES, essas ferramentas de telesaúde. Terapia nutricional também é importante. E Excelente. um outro tema que foi discutido, há concordâncias e discordâncias, que são as habilitações do serviço agora que serão promovidas no âmbito dos estados, nas suas respectivas bipartites. Então, as habilitações, após a publicação dessa nova norma, muda, né, da tripartite para as bipartites, né, e o Ministério da Saúde passa somente a homologar mediante disponibilidade orçamentária financeira. Então, isso é um tema, vamos pôr assim, complexo e que merece um maior destaque, porque realmente, ao mesmo tempo que pode dar agilidade, dependendo dos gestores que estão à frente desse processo, isso pode desorganizar também redes. Então, é uma coisa que a gente tem que estar bem atento de que maneira vai se dar isso no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dos demais estados, Rodrigo. Nossa, muito bom, meu amigo. Vamos, vamos seguir aqui. Agora eu queria que você falasse especificamente sobre a publicação mais recente, que é o Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada. Nós tivemos a publicação recente da portaria 3492, em abril desse ano, e também a 1640, em maio desse ano. Quais são as novidades trazidas por essas duas normativas? É bacana falar sobre isso também, Rodrigo. Bom, a gente estava aguardando já a publicação dessas portarias, né, como normas infras da PNAES, né, e aí surgiu a 3492, em 8 de abril,
E aí eu vou ser muito honesto com você. Na minha primeira leitura, realmente, eu confesso que fiquei um pouco desanimado pelo, pela o rol de possibilidades de trabalho que nós teríamos, ainda sem ter realmente o modus operandi dessa operação. Então, na minha primeira É uma leitura, mudança audaciosa, né? É sim, uma mudança exatamente, bastante audaciosa, né? com muitos e muitos desafios para os gestores e técnicos, e aí e tem que ter um Estado forte, protagonista, né? Então, isso também é um grande desafio. E realmente, minha primeira leitura, eu olhei com um certo temor, vou ser honesto com você. Ela traz como pontos relevantes, 7492, principalmente, primeiro, a esperada criação das OCIs, né? Que são as ofertas de cuidados integrados, né? O que são as OCIs, Rodrigão? As OCIs são um pacote de procedimentos que vão dar toda a linha de cuidado desse usuário dentro de uma determinada área da atenção. Exemplo, câncer de mama. Então, vai ser publicado uma OCI para o tratamento do câncer de mama. Então, ele vai percorrer desde a atenção primária até o diagnóstico, as consultas especializadas, até se realmente se confirmar o diagnóstico desse paciente, ele chegar à atenção terciária e os níveis mais complexos da atenção para o efetivo tratamento. Então, rompe um pouco o nosso ex-secretário Elvésio e o nosso atual Matsuda, com toda certeza, pelas publicações, vai tocar essa linha. Ele já anunciava isso no ano passado para exatamente romper com esse formato de financiamento, ainda a herança do antigo Enampes, né? Então, a gente traz isso como a grande inovação, né? Ah, muito bacana, sim, mas para implantar as OCIs realmente é um grande desafio quando você percebe as inúmeras nuances que vai se dar nesse cuidado, desde a pensar em financiamento, em informação em saúde, em regulação desse paciente dentro dessas OCI, realmente é um grande desafio. Contratualização, a gente vai abordar isso ainda um pouquinho falando da portaria 1640. Além disso, ela cria também os núcleos de gestão e regulação, é um nome comprido, tá? Núcleo de gestão e regulação do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada. Você tem que respirar para falar todo esse nome. Mas vamos abreviar ele e falar só a sigla que foi criada também na norma, que é o NGR, né? Esse NGR vai ter um papel extremamente importante para poder conduzir esse processo nas regiões de saúde ou macro-regiões de saúde, conforme norma possibilita. Né? Então, ele vai ser o grande start dessa operação. Ele que vai é, acionar os dispositivos de regulação, de capacitação, de telesaúde quando tiver, né? Das informações em saúde, da gestão de filas, né? Do trabalho do absenteísmo, quando houver também, no nosso estado, no estado do Rio de Janeiro, isso é muito forte, né? No monitoramento e avaliação também, e também na orientação de um outro núcleo, que é o núcleo de gestão do cuidado. Esse núcleo também, houve também bastante discussão sobre a implantação desse núcleo, mas foi publicado com esse núcleo existente. Ele é prioritariamente voltado para enfermeiros e técnicos de enfermagem e vão ter um papel de acompanhar esse paciente dentro dessa linha de cuidado, dentro dessa UCI. Ele que vai ser o responsável por planejar o andar desse paciente dentro dessa UCI. Então, é um papel também relevante e interessante. Vamos ver como isso vai se dar na prática, tá? Então, além disso, a norma ainda traz um recurso para iniciar esse processo de implantação, de acionamento desses dispositivos e para a confecção desses planos de ação regional no âmbito das regiões ou macro-regiões de saúde, por área de cuidado, né, conforme já mencionei. Então, ele traz recursos importantes. Vou dar um exemplo aqui de uma região como o Médio Paraíba, no Rio de Janeiro, que tem uma população em torno de 950 mil, ele remunera em 600 mil para poder dar esse start, essa organização e esse planejamento, todo esse processo que vai envolver a criação desses planos de ação regional. Eu acho que era isso, os principais pontos Nossa, da nossa, 16 da excelente. 3492. Agora, você já falando da outra norma, e aí, Rodrigo, eu já fiquei um pouco mais
tranquilo, vamos por assim, já me deu mais vontade de botar a mão na massa, honestamente, quando ela traz na portaria 1640 todo o mecanismo de operacionalização do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial, né? Então, eu realmente, lendo essa norma, já dá uma clareza maior do passo a passo disso. E aí, falando de maneira bem resumida, mais uma vez, eu oriento a leitura das duas normas, que são importantes e, com toda certeza, vão mudar muito a perspectiva do gestor de como se trabalhar a atenção especializada no país. Ela traz, principalmente, o modus operandi, como se dá, né? Então, no primeiro momento, ela aponta a necessidade de adesão do programa. Instantaneamente a adesão, você tem que partir para a mão na massa para formatar esses planos de ação regional, e ele te dá 60 dias para poder fazer confeccionar esse plano de ação regional ou os planos de ação regional. E, finalmente, o envio da par pelos gestores e aprovação pelo Ministério da Saúde por um portaria específico. Lembrando, obviamente, que tem a submissão aí às bipartites, a CIR e a CIBS, para poder submeter ao Ministério da Saúde, né? Que mais que ele traz? Ele dá uma detalhada sobre o mecanismo de adesão e de como realmente você fazia inserir. Então, tem um passo a passo que já está disponível, inclusive no site do Ministério da Saúde. Você entrando lá no programa Mais Especialista, né, que é exatamente o Programa Nacional de Expansão e Qualificação, doravante denominado Programa Mais Especialista. Você olha lá no site, você entra e você, inclusive, já tem lá as minutas, viu, Rodrigo? Passo a passo de adesão, mostrando como entra no InvestSUS, e também tem as minutas lá de editais, de contratos, tá? Facilitando bastante esse avanço aí para os gestores e para esses núcleos de gestão que vão conduzir esse processo dentro das regiões de saúde, tá? O que mais que a gente pode destacar? Já falei dos recursos, já falei das OCIs, as regulações ainda também, a regulação desse processo também é um ponto ainda um pouco interrogado. Ele não trouxe, infelizmente, Rodrigo, aparatos tecnológicos que estavam sendo anunciados da regulação. Parece que vai ser emitido aí um e-regulação, ou enfim, algum plus do nosso CISREG, né, que está aí até o dia 2. Por causa para, inclusive, romper com a lógica procedimental que o CISREG Isso, coloca, né? exatamente, né? A gente espera já de maneira bem ansiosa, né, que seja o quanto antes publicado. Infelizmente não veio junto, né? E aí a gente vai contar ainda com os nossos sistemas antigos. Isso, para mim, é uma deficiência ainda, do ponto de vista ainda de time dentro do Ministério da Saúde, mas vamos ver como é que isso vai se dar. Do financiamento, é bem interessante também citar que o Ministério já anunciou que vai ser tudo via FAEC, que é um grande avanço, e com as tabelas, segundo ainda o ex-secretário, acredito que o Matsuda já tenha também anunciado isso de maneira parecida, eles vão tentar equiparar esses procedimentos que eram remunerados ainda de maneira muito sofrível pelo Ministério da Saúde, mas comparado ao mercado. Exemplo, as ultrassons, as colonoscopias, mamografias. Deixa eu te dar um spoiler aqui. Eu vi algumas coisas de diagnóstico de câncer. Uma OCI, tem OCI que é 5 vezes o somatório dos procedimentos. É exatamente isso. Então, até é interessante dizer, Rodrigo, que em conversa já aqui com nossos pares no COSEMS RJ, a gente teve uma reunião agora essa semana com os apoios para poder discutir, dar maior clareza para a política para todos, homogeneizar esse conhecimento. Já algumas regiões, alguns gestores de polos falam assim, eu não vou aderir ao CI, eu não vou aderir, imagina que eu vou aderir, eu vou ter que assumir tudo dentro do meu território. Calma, calma, que quando realmente for publicadas as OCIs com os valores que estão prometendo, com toda certeza ele vai aderir, até por pressão do próprio prestador. Muitas vezes esse prestador vai estar no terceiro setor, e aí com toda certeza ele vai remoldar esse entendimento, né? Esse entendimento, e aí eu tenho certeza que isso puxa. Óbvio que a gente espera que boa parte desses procedimentos estejam no nosso querido Sistema Único de Saúde, mas com toda certeza, em algum momento, a gente vai ter contato com o terceiro setor. Claro. Não, inclusive, dá mais instrumentos para a gestão loco-regional do SUS para enfrentar um problema que os prestadores privados volta e meia escolhem o filé mignon e deixa o osso
para os municípios que não são polo ruê, né? E eu acho que sobre essa lógica de cuidado integral, ele reforça, ou pelo menos dá oportunidade para a gente produzir um cuidado mais integral e mais articulado, com foco em resultado, não com foco em pagamento de procedimentos, né? Que eu acho que talvez Total. seja a grande aposta desse programa. Total. E além disso, Rodrigo, quando um paciente entrar dentro de uma linha de cuidado, na verdade, ele já tem um plano que vai orientar ele direto realmente aos demais pontos de atenção, né? Diferente do que acontece hoje. Vai na atenção primária, faz lá uma coleta de um preventivo, sai um resultado com um possível câncer já in situ, aí marca com um novo especialista, então é mais 30 dias, depois mais 30 dias. Não, agora não, ele já tem um caminhar, já tem um núcleo cuidando, que ele realmente tem que ter aquele time correto, obedecendo até as leis que já são publicadas, de 60 e 90 dias no máximo, enfim, organiza todo esse cuidado e dá mais possibilidades terapêuticas, principalmente com paciente com câncer, né, meu amigo? Por fim, só para concluir aqui as observações da 1640, eu cito que um grande desafio também, e que o Ministério já pede, num primeiro momento, no ato de envio, você já tem que mandar a organização da sua fila. Isso para o Estado do Rio de Janeiro, para diversos outros estados, conforme conversa dentro do É um Conselho, desafio. é um grande desafio. Alguns estados estão mais adiante, outros menos adiante. Eu acredito que esse processo, inclusive, seja, Rodrigo, para o Ministério dimensionar o seu orçamento, né? Ele já vai ter Claro. base da sua fila da União, com esse processo chegando, já sabe, opa, o que eu vou desembolsar de FAEC. E no segundo momento, quando você realmente sair a sua homologação, você tem que enviar mês a mês a fila qualificada, com o CPF ou cartão nacional SUS, quais são os procedimentos. Isso é um outro big desafio. Isso não existe hoje. Isso não é uma realidade hoje existente no estado do Rio de Janeiro, não. Não sei nos demais, acredito que também não seja, fora pequenas exceções, mas isso, para mim, vai ser um dos pontos críticos para a gente organizar. E a gente vai ter que avançar, não tem dúvida que vai ter que avançar para esse ponto, porque, inclusive, vai ser um ponto de monitoramento do Ministério da Saúde, realmente se está realmente dentro da linha de cuidado, ele vai ter marcadores no CNES para saber se os pontos de atenção realmente estão cumprindo aquele papel, ou seja, é interessante, é interessante. Vamos avançar mais um pouquinho? Como você sugere que deverão acontecer as adesões e as consequentes confecções, né, organizações, formulações dos planos de atenção regional, os PAR? Então, primeiro assim, eu acho que, óbvio que esse momento que eu tenho orientado é que todo mundo tenha conhecimento, se aproprie da pauta, verifique realmente qual é o seu dever de casa dentro do seu território, seja um município de menor porte, seja um polo, né? E, considerando o processo de adesão, eu, Rodrigo Lages, penso que nós deveríamos esperar ser publicado pelo menos a primeira OCI. Claro, Quando for publicada a primeira OCI, eu acredito que esse seja o momento do start, entendeu, Rodrigo? O start exatamente porque todo mundo já vai ter par do que vai lidar. Opa, a OCI saiu com essa linha de cuidado, e aí a gente espera, inclusive, que saia com uma certa programação, pensando em programação em saúde mesmo, ou seja, claro, quantas fundamental. mamografias, tá. Então, com essa possibilidade, Parece que, inclusive, o diagnóstico de câncer ele vai ser sim, as perfeito, primeiras perfeito. publicações de ACI. É o Porque, que está inclusive, é sendo. mais fácil organizar, né? Você tem mais consenso Exatamente. científico sobre isso e do ponto de vista de programação também, né? E exatamente, é o que aperta realmente, né? É o que a gente não pode esperar, né? A gente realmente tem que dar agilidade nesse Total. diagnóstico e tratamento, porque hoje a grande inversão que a gente tem é exatamente isso. A gente tem diagnóstico tardio e aí acaba complicando os procedimentos mais complexos, as internações, os tratamentos, as quimioterapias, etc. Bom, então, nesse aspecto, assim que for publicada a primeira ACI, ponto. Eu acho que é o momento da região ou macro-região sentar junto, falar assim, vamos em frente. E aí eu sugiro que haja um processo de adesão em bloco, por mais que a portaria permita um único município aderir, ou uma região fragmentada aderir, ela limita um prazo de 1 ano. Olha, se a sua região não aderir, você tem até maio de 2025 para poder aderir, senão cancela automaticamente a sua homologação. Perfeito, isso aí, Ministério. Mostra que realmente tem que se dar isso no âmbito de uma região de saúde ou uma macro-região de saúde.
E aí, fazendo adesão em bloco, mãos na massa. A região tem que eleger quem vai fazer a gestão desse recurso. Você pode fazer isso no momento do envio do plano de ação ou posterior, e aí você elege um município que vai fazer a gestão, a criação desse núcleo, que vai ter uma abrangência regional, e aí partir para a confecção desses planos, né? De maneira bem organizada, mostrando o que vai ser o plano, Rodrigo. O plano, na verdade, vai ser apontar quais vão ser as ofertas, onde vão estar instalados os pontos de atenção, desde a atenção primária até a atenção especializada e hospitais, apoio diagnóstico, enfim, consultas, etc. Todos com marcadores no Kinesi, que é mais legal ainda. Nossa, muito bom. OCI, vamos falar um pouquinho mais sobre oferta de cuidados integrados, que vai virar muito famosa a OCI. Já verificamos várias dúvidas trazidas por técnicos e gestores. Uma delas é se as OCIs serão para a rede própria e também para a rede complementar. E caso sim, ou seja, caso afirmativo, como serão ajustados os contratos existentes? E quanto à regulação do acesso, as OCIs produzem, chamam alguma novidade, alguma inovação? A gente até mencionou um pouquinho sobre regulação, né? Mas eu acho que esses, Rodrigo, esses pontos que você traz, realmente são os grandes desafios, né? Desafios. É, como se vai dar realmente um contrato já existente? Já existe a minuta, eu replico a minha fala anterior, já por favor, acessem lá o site do Ministério da SAES, lá no programa Mais Especialista, que você já tem nas publicações lá o rol de minutas. Mas não é simples, né? Você tem a lei posta agora, né? A lei de licitações posta recentemente, com todas as suas implicações. Você já tem contratos estabelecidos, seja documentos descritivos, seja com o setor público, seja com o setor privado, né, com alinhamento jurídico já estabelecido, e você vai ter que moldar isso, seja com aditivos, nos percentuais permitidos pela lei, e muitas vezes tendo que apontar isso em outros prestadores dentro do seu território, ou até fora do seu território. Então, assim, Claro. é um desafio grande, não tem dúvida que é um desafio grande. Assim, se a região não tiver fechada com esse compromisso, não vai ser simples, não vai ser simples. Por isso que é importante que todos se apropriem, enxerguem isso realmente da melhor maneira possível para a gente ir adiante, porque se a gente tiver isso fragmentado dentro de uma região, realmente as chances de não dar certo são muito grandes, né? Outra pergunta que você falou da regulação, a gente já citou, também para mim é um outro dificultador, que a gente no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, seria um grande avanço se a gente tivesse um sistema, hoje nós temos o nosso ser caseiro, se a gente tivesse um sistema estadual que desse conta disso tudo em todos os municípios do estado, né? Um investimento que não é tão grande assim, a gente poderia muito bem verter para isso, mas o ideal é que a gente tivesse um sistema robusto que todos falassem a mesma língua. E aí o paciente caminharia por esse mesmo sistema de regulação. Isso nós não temos hoje. Nós temos municípios que trabalham com o sistema, outros municípios que trabalham com outro sistema, e isso também vai ser um complicador. A gente vai ter que fazer um ajuste fino de que maneira esse paciente vai migrar por esse sistema de regulação, seja um só, seja mais de um, e de que maneira a gente vai conseguir promover o acesso oportuno para eles. E aí, perdão, você falou de contratos, eu já abordei, é, regulação eu já abordei, e esqueci alguma coisa? Acho que foi tudo. Então, eu acho que é isso, Rodrigo. Eu acho que esse ponto que você traz realmente são os grandes desafios a percorrer. Tenho certeza que a gente vai ter o apoio do Ministério da Saúde e as pessoas que vão estar é, nos orientando da melhor forma com relação a isso, já que ainda temos dúvidas ainda para discutir. E eu acho também, Rodrigo, que a gente também não precisa ficar com preocupação de ter todas as respostas agora. Eu acho que o Ministério da Saúde está fazendo um convite para a gente. Vamos fragmentar menos o cuidado e vamos pensar um pouco mais no resultado para o usuário. Essa é uma boa convocação.
E a gente vai junto produzir o conjunto de respostas, como o SUS produziu a expansão do Saúde da Família, como o SUS produziu a expansão da vigilância sanitária, como o SUS produziu um sistema de resiliência, como o SUS produziu uma expansão da oferta hospitalar. É, Antes de ter as respostas, a gente precisa fazer as perguntas certas. Eu acho que, de certa forma, tem um conjunto de perguntas aí que organizam a gente. Mas, mais do que isso, Rodrigo, é um esforço e é uma convocação do Ministério da Saúde para um processo que não vai ser, não vai virar, não é ligar um interruptor, não é nada disso, mas é uma mudança expressiva ao longo do próximo período. Eu queria que, considerando isso, você deixasse um recado para gestoras e gestores municipais de saúde. Perfeita a sua fala, absolutamente, Rodrigo, exatamente. A gente está rompendo, na verdade, a gente está inovando da maneira como tem que ser, fato isso. Não tem dúvida que esse é o caminho que nós temos que apontar. Ah, temos desafios, mas nesses 30 anos de SUS, quantos desafios nós já não tivemos, né, amigo? A gente pode citar em números aqui, né? O Pacto pela Saúde, todas aquelas discussões, a gente desenhar planos diretores de regionalização, planos diretores de investimento, né? Como que a gente já trabalhou e, mais uma vez, a gente vai pegar firme e vai trabalhar e, com toda certeza, vamos ter êxito mais uma vez, né? Então, por isso que eu falo, quando foi publicada a portaria 1640, eu já me tranquilizei um pouco, já fiquei mais otimista, amigo. Muito Quem bom. trabalha no SUS, na essência, já tem que ter esse otimismo. Temos um caminho a trilhar. Exatamente. E aí, se eu tiver que deixar um recado para os gestores, eu repito mais uma vez, por favor, faça uma leitura cuidadosa, oriente seus técnicos que vão participar desse processo, que tem realmente essa base de conhecimento teórico inicialmente, para que facilite a posterior discussão regional. Não se precipitem em fazer adesões nesse momento. Eu acho que não é o time ainda de correr fazer adesão sem nenhum arranjo regional, sem falar com seus pares dentro da sua região de saúde. Isso é bem interessante, isso facilitou muito para nós. O Ministério da Saúde possibilitou a gente trabalhar no nosso estado. A gente ainda tem esse imbróglio, né, Rodrigo? O Ministério considera o estado como uma macro-região. A gente ainda não tem regiões de saúde definidas pela proposta que fizeram. A gente tem uma macro-região, que é o estado, mas ele possibilitou nós trabalharmos em regiões de saúde, conforme nós temos as 9 regiões de saúde. Isso, para a gente, é um grande avanço. Um outro avanço que ele traz também é que isso tem que estar dialogando com os PRIs, né, com o Plano Regional Integrado, mas não necessariamente a gente precisa estar com o nosso PRI pronto, ainda bem, porque o nosso PRI ainda está com atraso, um hiato grande para a confecção final. Óbvio que ele vai ter de dialogar. Eu falando, inclusive, com o Rodrigo Lacerda, lá do Conasems, ele falou de maneira muito assertiva. Os planos de ação regional, na verdade, o conjunto de PARs vão ser parte do PRI. Fato isso, ou seja, quando você conversar e montar esses planos, você acaba que você já está confeccionando o seu plano regional integrado, não tem dúvida nenhuma, eu concordo muito bem com ele. Então é isso, Rodrigo, deixar esse alinhamento teórico para todo mundo, manter-se firme e esperançoso, que realmente isso vai realmente ser uma mudança de chave dentro do sistema de saúde, que em especial da atenção especializada, muito trabalho pela frente, não tem dúvida nenhuma. O Estado, com toda certeza, vai ter um protagonismo, a gente tem que relevar isso e que ele venha junto conosco o mais rápido possível. E mãos à obra, meu amigo, mãos à obra. Doido para trabalhar. Mãos à obra, SUS. Rodrigo, muito obrigado por essa aula. Queria te agradecer sempre, mais uma vez, toda a tua participação aqui tem sido muito fundamental para a gente, de forma muito didática e organizando um certo caminho. Obrigado mesmo. Esse foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.